Olá, mulherada, tudo bem? Então, vamos hoje de mais uma live e vim falar aqui hoje um pouquinho do tema que muitas mulheres hoje em dia sempre estão perguntando a mesma coisa. Gisele, e o desejo? Eu não tenho desejo, eu não tenho libido, eu não tenho excitação. Isso tudo é a mesma coisa, que as pessoas se confundem, né? Se libido, desejo, excitação, se tudo é a mesma coisa, se tudo é junto, as coisas são separadas, né? Então eu começo hoje com a live justamente falando desses três fatores que é o principal foco de interferência nas relações sexuais das mulheres, né? Que é libido, a falta de desejo e também, consequentemente, da excitação para que você realmente consiga ter uma relação sexual mais prazerosa, que você tenha mais vontade. Então, por que você está falando isso, Gisele? Porque as pessoas costumam querer separar essas três coisas, né? Você vê lá como melhorar o meu desejo. Vai dicas de como melhorar o desejo. 5 dicas para melhorar a minha libido. Como é que eu faço para aumentar a minha excitação? Só que, gente, não tem como separar as três coisas. Primeiro, libido e desejo sexual são sinônimos, são praticamente a mesma coisa. São responsáveis, na verdade, né, da vontade, do querer, né? E eles começam realmente no cérebro, que faz uma ligação com todas as questões hormonais do seu corpo, né? A testosterona com o estrogênio, para que realmente, para você ter uma excitação, você precisa ter o desejo, ter a vontade. E então, desejo, gente, e libido são praticamente a mesma coisa, tá? Elas são sinônimos. Só que para você ter uma excitação, você primeiro precisa desejar, você precisa querer aquilo ali, para que você consiga ter a sua excitação. Ah, Gisele, mas mesmo eu não querendo, se começa a dar um estímulo no meu corpo físico, eu consigo ter uma excitação? Depende. Que se sua cabeça está lá do outro lado ou você não quer aquilo, você pode até ter o estímulo que for no seu corpo, que a sua excitação praticamente não virá, né? Então a excitação ela é a junção da questão psíquica, mental, né, do querer, da vontade, né? O desejo, ele tem até 3 partes, que vem do impulso sexual, mais a motivação sexual e mais a vontade. São 3 tópicos que ligam a libido e o desejo, né? Então, assim, o impulso é aquilo que você, bate o olho e fala assim, puxa, eu quero aquele cara. Subiu aquele calorão, o coração deu uma acelerada aqui e você deu aquela vontade, né? Então, ali você já o quê? Já começou a ter um desejo. Então, a partir do momento que você começa a ter um desejo, a sua libido vai começando a funcionar, porque no seu cérebro já começa a entender que você quer aquilo, certo? A outra coisa é a motivação. Você precisa estar motivada para querer fazer sexo, entendeu? E essa motivação sexual, ele tem a ver também com a questão psicológica. Se você está num relacionamento, se você realmente está com aquela pessoa que você quer, se naquele momento você realmente quer ter uma relação com aquela pessoa. Então você precisa estar motivada para também você aumentar o seu desejo, certo? E a terceira seria a vontade. Você tem que querer tá ali para querer ter uma relação sexual. Essa questão também da vontade tem muito a ver da questão cultural, que às vezes você enxergou aquela pessoa ali, igual eu te falei, vamos lá, do impulso sexual. Olhou aquele camarada lá, bateu aquela química, assim, deu aquela vontade. Falei, nossa, que homem bonito, aquele homem fez meu coração acelerar, eu quero fazer sexo com ele. Beleza. Aí você vai lá, tá motivada a conquistar e querer ter uma relação. Mas na hora que tá chegando na hora do vamos ver mesmo, você fala assim, será que eles vão achar que eu sou promíscua? Será que se eu fazer o sexo casual com esse cara que eu acabei de conhecer, eu estou errada? O que será que ele vai achar de mim? Aí o desejo já diminui. Por isso que as 3 coisas têm que estar ligadas. Você tem que ter a motivação, você tem que ter um impulso e você também tem que ter a vontade, tirando fora as questões do preconceito. Então assim você constrói o seu desejo. Ah, Gisele, mas aí eu tô casada há muitos anos. Gente, não interessa. Você pode fazer o seu momento. Se as coisas estão muito frias, você tá olhando pro seu marido assim, você não tá sentindo nenhum tipo de desejo, não tá querendo ter uma relação, comece você a mudar você primeiro, os seus hábitos.
Faça um café de manhã diferente, deixe um bilhetinho carinhoso grudado na geladeira antes de sair. Ou se vocês tomarem café juntos, troque mais carinho, né? Lógico, se você fizer mais carinho nele, você vai receber mais carinho. Dê aquele beijo gostoso de língua antes de sair para poder dar aquela esquentada. Mande mensagens durante o dia para o seu marido, como mensagens carinhosas de bom dia, boa tarde, como é que tá o seu dia, que eu estou com saudade, que eu te amo. Até mesmo mensagens picantes, né? Por que não? Nossa, meu amor, quando você chegar em casa, eu vou fazer isso, aquilo com você. Gente, isso excita. Mas aí o que acontece? Você fala assim, pois é, você já tá falando de excitação, sim. Mas você não teve uma motivação? Só de você escrever o que você vai fazer, você já tá alimentando o seu desejo, já tá tendo uma motivação para a criação de um desejo. E isso faz você levar excitação, tanto para você quanto para o seu parceiro. Entendeu? E, consequentemente, isso vai dar uma resposta para ele. Então, quando ele chegar, por que não fazer uma coisa diferente? Não colocar uma lingerie diferente, mais bonita? Mesmo que naquele dia não aconteça nada demais. Você pode alimentar o seu desejo por dias, para que quando realmente você ter uma relação sexual, você se excitar com muito mais rapidez e você ter uma relação muito mais intensa, prazerosa. Porque junta a saudade com a excitação acumulada, com o desejo acumulado, e quando vocês realmente chegarem ao ponto de ter uma relação sexual, vocês já vão estar pegando fogo. Por quê? Os hormônios já estão mais ali na beiradinha já, você já vai estar estimulando durante toda a semana os hormônios responsáveis pela sua libido e pelo seu desejo. Então, elas não estão lá no momento assim, pô, não faço nada tem, sei lá, 6 meses. Seus hormônios estão lá na era do gelo, lá longe, entendeu? Então, para aquilo sair da era do gelo, começar a esquentar e ficar quente, demora muito mais. Agora, quando você alimenta aquilo diariamente com coisas simples a coisas mais complexas, o que seria então coisas simples e mais complexas? As coisas simples são essa, troca de mensagens, troca de carinho, motivar o seu desejo sexual até o ponto de você realmente começar a utilizar o autoconhecimento, se tocar mais, se masturbar mais. Então, é das coisas simples às coisas mais complexas, que também vai trabalhar o seu desejo através das fantasias, que você pode realmente estar fantasiando. Uma coisa legal também é você estar mandando para o seu companheiro através de mensagem, é uma fantasia que você gostaria de fazer. Lógico, as fantasias possíveis, né, gente? Porque a gente pode fantasiar coisa que é impossível, como transar lá na torre de um castelo com um príncipe encantado, é sua fantasia, entendeu? Isso que alimenta o seu desejo, a sua libido e, consequentemente, melhora a sua excitação, sobe com mais facilidade. Mas tem aquelas fantasias que elas são, realmente, elas podem ser realizadas, né? Então, por que não mandar isso para o seu companheiro, uma forma de você estar alimentando? Mas eu te falo com toda a propriedade de um profissional que está falando que já tratou muita mulher. Os mais simples é o que funciona, entendeu? Porque uma relação sexual, ela tem que estar ligada à intimidade, ela tem que estar ligada a carinho, a amor também. Ah, mas eu quero fazer um sexo casual. Tudo bem. Se é um sexo casual, você vai alimentar aquilo ali naquele determinado momento. Mas não é só porque você está fazendo um sexo casual que você não pode dar e receber carinho. Isso é importante. O toque, o carinho é uma das formas de você melhorar e alimentar o desejo sexual. É dali que as alterações hormonais, corporais começam a nascer. Então a gente não precisa ficar com aquele indício que tem que só ficar pensando na relação sexual em si. Eu falo que o sexo bom é um sexo construído no dia a dia. Uma relação sexual boa, ela é construída no dia a dia, durante semanas até. Tem aquelas pessoas que são casadas, por exemplo, que o marido só vai para casa fim de semana, que às vezes trabalha em outra cidade. E por que não? Essas trocas, né, de carinho, mesmo que seja virtual, de mensagens, é uma forma que você está alimentando toda semana o seu desejo do seu companheiro e, consequentemente, quando você chegar no final de semana, as coisas vão ser muito mais fáceis e muito mais prazerosas. É lógico que você pode estar alimentando o seu desejo hoje
hoje com seu companheiro e chegar na noite vocês estarem cansados, terem algum imprevisto, não acontecer absolutamente nada. Mas isso não quer dizer que vocês não possam estar alimentando isso no seu relacionamento, que você não possa estar fazendo essa troca de carinho, de intimidade, de companheirismo que é feito um relacionamento. E isso faz com que vocês fiquem mais unidos, que vocês briguem menos, que o estresse vai embora. Nós temos também o defeito de sempre estar esperando sempre as coisas dos outros. E nós mesmos não saímos da inércia, né? A gente tem que também fazer alguma coisa para mudar, tanto pra gente quanto pro seu parceiro. Não vamos ficar esperando os parceiros tomarem atitude, vamos tomar atitude. Quando eu falo atitude, não somente numa relação, mas também no seu dia a dia. Por que não dar o primeiro passo para que as coisas melhorem? Porque, como eu canso de falar, né, o pensamento das mulheres são totalmente diferente dos homens. O óbvio precisa ser dito, porque o que eu penso não é a mesma coisa que ele pensa. Então aí começam às vezes os problemas. E se você tem problema no seu relacionamento com o seu companheiro, seu desejo despenca, não tem jeito. Então a gente tem que estar bem consigo mesma, também é uma questão. Você pode estar lá alimentando toda a sua fantasia, o seu desejo durante o dia. Aí chegou na hora H, ai, tô com vergonha de tirar a roupa, porque eu tô gordinha, tem uma gordurinha aqui. Ah, eu quero fazer as coisas de luz apagada porque ele vai ficar reparando na minha estria. Gente, o homem não repara nesses tipos de coisa, né? Os homens, ele tem uma excitação até diferente das mulheres, porque os homens são muito visuais. Mas não é visual defeito, gordura. Não, é visual nudez em si. O homem, quando tá tendo uma relação, né, com penetração, por exemplo, o homem pode estar, assim, tendo um tiroteio na rua que nada interfere no que ele tá fazendo e no orgasmo que ele vai ter. Ele se concentra naquilo ali que ele tá fazendo, entendeu? Ponto. Nós não. A gente dispersa. A cabeça vai para outro lugar. A gente fica pensando nos problemas, na casa que tem que arrumar, no filho que tem que dar banho, no problema que teve com o patrão. E aí, meu filho, não tem jeito. O desejo vai embora, a vontade vai embora e, consequentemente, o desejo e a excitação nem aparece. Não quer dizer que você usar essas técnicas de melhora do desejo com o seu parceiro, tendo mais carinho, mais companheirismo, fazendo coisas que vocês faziam. Por exemplo, pô, tenho 18 anos de casada. No início do meu namoro, então a gente namorava debaixo de uma árvore dentro do carro, a gente se pegava em cinema. Hoje em dia, porque eu tenho, mas agora eu tô velho. Gente, não tem isso, porque agora eu tô velho, que eu não posso fazer. Outra coisa que eu acho muito legal para casais que estão, a mulher principalmente, que está com desejo diminuído, para poder melhorar esse desejo e, consequentemente, melhorar o seu relacionamento, é começar a combinar com o seu parceiro de vocês namorarem. Quando eu falo namorar, é namorar sem penetração. Eu falei, não, hoje nós vamos namorar. O que é um namorar? Você vai lá botar uma música, compra um petisco, vocês conversem, vocês trocam carinhos, vocês trocam palavras bonitas, vocês se beijam, vocês se tocam sem ter uma penetração. Isso melhora o seu autoconhecimento, você pode estar explorando pontos novos do seu corpo junto com o seu parceiro. Isso melhora a sua intimidade com o seu parceiro. Isso melhora o seu desejo e sua excitação, porque você vai construindo coisas novas no seu corpo e não somente pensando na penetração em si, que às vezes a gente tem que direcionar um pouco o homem em relação a isso, porque quando o homem está muito excitado, ele costuma querer ir logo pro vamos ver, e é uma forma de você estar ajudando ele a controlar a excitação dele para que essa relação entre vocês fique melhor. Quando tiverem uma relação realmente com penetração, ela dure mais, porque vocês vão estar se conhecendo mais. Coloque nesse namoro brinquedos, vibradores, óleos, façam oral de formas diferentes, então se explorem. Façam isso, por exemplo, assim, 2, 3 semanas, sem penetração, gente. Gente, isso faz toda a diferença no relacionamento e também no seu desejo sexual, entendeu? E depois de 3 semanas, um mês, falei, agora nós vamos ter uma relação, vamos ter uma penetração. Gente, é outra, vocês vão ter outro patamar de relação sexual. Só disso, desfoquem um pouco da penetração. Gente, penetração é 30% no sexo, tá? E penetração não quer dizer prazer. Então, a gente tem que também sair um pouco desse tabu. Eu recebo muita pergunta assim, Gisele, não consigo ter orgasmo com penetração. O que eu faço? Eu falei assim, você tá tendo orgasmo em todas as suas relações? Tenho com oral, tenho com estímulo manual, com brinquedo. Mas não com penetração. Eu falei, pô, você tá tendo prazer na sua relação, concentre nisso.
que depois as coisas vão fluindo. Se você quer exclusivamente ter realmente prazer com uma penetração, tem técnicas para isso também, tem posições melhores, mas não foque nisso. Às vezes a mulher fica tão preocupada em focar em ter um orgasmo com a penetração que ela esquece o resto todo. Pode acontecer do desejo e a excitação assim, acabar no meio do caminho, no meio da relação sexual. Aí você começa a ficar com menos lubrificação, aí você começa a achar aquela relação já chata que quer acabar logo. Por quê? Focando numa coisa só e não no seu prazer. Tentar ter momentos só de namoro é muito gostoso, gente. É muito bom. Isso resgata o seu desejo sexual, a sua excitação e, consequentemente, melhora e muito o seu relacionamento. Fazer essas coisas simples no seu dia a dia para mudar o seu comportamento, para que, consequentemente, você consiga mudar o comportamento do seu parceiro, faz toda a diferença, né? Só que quando a gente está falando agora de desejo também, a gente também tem que entender que existe realmente uma patologia, uma disfunção sexual, que é a falta de desejo mesmo. Pode ser uma patologia, que você realmente não consegue se excitar, você não consegue realmente ter desejo, que é o que a gente pode associar então. Vamos lá. Se você já tem mais de 6 meses que você não consegue realmente ter um desejo, você não consegue ter uma excitação boa, seria interessante você procurar um médico, tá? Principalmente um ginecologista, para ver o quê? O que pode estar ocasionando uma falta de desejo, por exemplo? Baixa hormonal, tá? Não somente as pessoas que estão entrando na menopausa, que é um dos indícios, né, de baixa de hormônio. Então, essa baixa de hormônio pode realmente estar interferindo no seu desejo, na sua excitação e na sua libido, tá? Então, ele passa junto o quê? De ser uma questão física e uma questão psicológica também, né? Porque a partir do momento que você fica tanto tempo sem conseguir realmente ter uma melhora da sua libido, você começa a pensar negativamente em sexo. Então, você pensando negativamente em sexo, consequentemente, você fica com essa baixa de libido, certo? Então, o que eu aconselho? Vai num ginecologista, ver como é que está os seus hormônios, para ver o que você precisa fazer para melhorar os seus hormônios, né? Para que você tente melhorar a partir daí também. Mas uma coisa não exclui a outra. Você pode estar com algum problema hormonal, mas não quer dizer que você não possa trabalhar a sua mente para que você consiga trabalhar as fantasias para você melhorar o seu psicológico. Senão também não tem remédio e que resolva a sua libido se você não estiver com a cabeça pensando em sexo. Nós mulheres, gente, pensamos muito pouco em sexo por dia, né? O homem pensa muito mais. E a gente tem que pensar também. Para a gente poder querer, a gente tem que pensar, a gente tem que ter vontade, né? A gente tem que imaginar, a gente precisa fantasiar para que a gente consiga realmente melhorar o nosso desejo, tá? Outra coisa interessante também, que às vezes as pessoas não associam, que também está relacionado com as questões hormonais, é que também a baixa de libido e de desejo tem a ver também com a depressão, né? A depressão, pessoas que tomam, por exemplo, remédio para depressão, síndrome do pânico, isso faz com que sua testosterona e seu estrogênio vão lá no chão, entendeu? E isso também interfere muito na sua libido, aí você não tem vontade de transar, você não tem vontade de fazer absolutamente nada, a sua cabeça já fica ruim. Então a depressão também é um dos indicativos de baixa libido, né, e de falta de desejo sexual. Mas, gente, tem tudo como tem que ser feito. Eu sei que vocês não podem parar de tomar o medicamento, mas vocês podem conversar com o psiquiatra de vocês e tá passando para ele que vocês estão tendo essa dificuldade e que isso está interferindo no seu relacionamento, que consequentemente pode agravar o seu quadro depressivo. Além dos hormônios, a gente tem o lado também psicológico, que às vezes você não tá com a libido boa porque você realmente pensa negativamente em sexo, você ainda tá muito presa em tabu, você tá muito presa em questões culturais. Então são tipos de coisas que realmente você precisa parar, tentar entender por que você ainda tem essas questões culturais, por que você tem esse problema de tabu até hoje. Isso pode ser coisas que você vem alimentando desde quando você era criança, você passou na sua adolescência, a forma como você foi criada, e hoje você não consegue abandonar isso. Então eu falo que fazer um autoconhecimento, aprender, ter a sua história sexual é muito importante.
todas as pessoas, todas as mulheres tinham que fazer uma retrospectiva da sua vida relacionada à questão de sexualidade, desde que é criança até agora na vida adulta, para ver que ponto para trás que você se perdeu e aonde você consegue estar pegando esses pontos para você estar trabalhando, você conseguir enxergar. Porque às vezes, gente, as pessoas têm problemas ainda culturais e de tabus que você pega e fala assim, gente, mas até hoje ela fica pensando nisso. Mas você, às vezes, a própria pessoa não enxerga, entendeu? Porque é uma coisa que ela vivenciou desde criança. Então, ainda na cabeça dela, ela ainda não conseguiu enxergar claramente que aquilo interfere na vida dela e que aquilo é um passo que ela precisa conseguir melhorar, passar dessa fase, passar por cima desse tabu para conseguir realmente destravar a sua sexualidade. Falando de tabus e de questões culturais, e aí isso ainda é muita trava na questão de libido e de uma relação sexual positiva, boa, prazerosa para as mulheres. Porque ainda temos esses problemas culturais e tem pessoas que não conseguem enxergar porque ainda estão limitados a isso, porque é uma questão psicológica, e a gente tem como descobrir o que está travando isso para que isso realmente melhore, tá? Então isso faz uma diferença muito grande. Então a gente tem que fazer uma análise da nossa história sexual também para saber o que está acontecendo para hoje eu não ter mais o desejo, eu não tá pensando em sexo, eu não tá querendo fazer nada, tá? Então, a gente precisa fazer todo esse retrospecto. Outra coisa que eu sempre falo muito com as minhas pacientes, tá? Nada, gente, absolutamente nada da vida a gente consegue assim. Me dá um remédio, melhora. Por mais que tenha hoje aí alguns remedinhos para melhorar a libido, mas sua cabeça não tá boa, nada acontece. Então não adianta, gente, não existe remédio milagroso para que você melhore sua relação, para que você melhore o seu desejo, a sua libido. Gente, não existe, tá? Porém, as coisas podem ser construídas. Você pode realmente estar melhorando toda a sua vida sexual em todos os aspectos. Não adianta pegar partes. Partes não funciona. 5 dicas para libido. Eu vou trabalhar só a libido, mas e o resto? É tudo interligado. Não adianta. Então você tem que trabalhar como um todo, tá? Todo o seu corpo. Então, por que você está falando isso, gente? A frase é o seguinte: mudança de hábito. A gente não quer sair da inércia, a gente não quer mudar, a gente não quer fazer coisas diferentes, mas quer que tudo ao redor mude. Não funciona, gente. Na vida sexual é assim. Sexo, ele tem que ser alimentado. Vocês já ouviram falar, quanto mais a gente faz, mais vontade a gente tem. Quanto menos a gente faz, menos vontade a gente tem. Tá certo. Ele tem que ser alimentado. Os hormônios, eles têm que estar borbulhando dentro da gente o tempo inteiro pra gente ter vontade. A gente ter mais disposição. E fazer sexo melhora em vários aspectos da nossa vida. Melhora o seu estresse, libera mais opioides que diminuem a percepção de dor, libera opioides que melhoram a satisfação e o prazer. Então você fica mais relaxada, mais tranquila, você tem mais disposição para fazer um monte de coisa. Você melhora o seu raciocínio. Então, fazer sexo é muito bom. Isso faz parte da natureza humana, tanto feminina quanto masculina. Mas ele precisa ser regado todos os dias com um pouquinho. Principalmente aquelas que estão num relacionamento fixo, de pouco tempo ou a longo tempo, não importa. A gente precisa estar alimentando o nosso desejo, o nosso relacionamento e também as nossas relações sexuais. Então, a primeira coisa que a gente precisa é falar assim, eu quero mudar. Você tem que mudar o seu hábito. Você tem que fazer coisas durante o dia, durante a semana, para que isso você se alimente. Você precisa estar trabalhando a sua autoestima, você precisa estar trabalhando a sua fantasia, você precisa trabalhar o seu autoconhecimento, conhecer vários outros pontos do seu corpo, pontos erógenos diferentes que você já está acostumada para ter relações diferentes. Masturbação tem várias formas, a gente costuma usar uma sempre da mesma forma, né? No mesmo ritmo, no mesmo lugar, no mesmo ponto, no mesmo jeito. Mas tem várias formas, você precisa se explorar mais. Tem muitos pontos perto da vulva, da vagina, até próprio clitóris, a forma de pressão, angulação, ritmo que você possa estar diferente. Você pode ter orgasmos mais rápidos, orgasmos mais intensos, orgasmos mais duradouros, né? E você também pode aprender a controlar o seu orgasmo com o autoconhecimento.
para que você consiga ter ele múltiplos ou então ele ser mais intenso. Isso você pode ser controlado. E você aprendendo a fazer isso com a masturbação, você pode levar esse controle do seu orgasmo numa relação sexual. Então tudo é uma coisa ligada à outra. Não adianta você trabalhar por partes, você tem que trabalhar toda a sua sexualidade, em todos os pontos. Ah, Gisele, mas eu sou bem comigo mesmo. Pra que você tá me passando exercício de autoestima? Gente, toda mulher precisa. Toda mulher gosta de se sentir bonita. Toda mulher gosta de receber um elogio. Tá mentindo quem fala que não. Por mais que eu seja muito bem comigo mesmo, a gente gosta de receber um elogio. E a gente também tem que entender que a autoestima, ela tem que ser pra nós mesmo, não é pra ninguém. Entendeu? Então, por que não usar uma lingerie bonita pra ir trabalhar? Ah, mas ninguém vai ver, mas não tem que ver, quem tá vendo é você. Coloque, se olha no espelho e fala assim, nossa, como eu fiquei gostosa nessa lingerie, né? Vira de costa, olha, põe sua roupa e vai trabalhar, você já sai de casa outra pessoa. Mesmo que você tenha feito isso pra você, não pra mostrar pro seu companheiro. Então isso faz parte. Você fazer todo um trabalho pra melhora da sua sexualidade faz toda a diferença. Então tudo isso, consequentemente, vai fazer com que você melhore o seu desejo. Ter o impulso sexual, a motivação sexual e a vontade sexual. Para que você realmente consiga manter isso por um determinado tempo em alta. Né? Então você alimenta, então quanto mais sexo você faz, mais vontade você vai ter. Então são esses pontos chaves, gente, que eu acho muito interessante. O que eu também gosto de estar ressaltando muito é essa questão do amor. Tem muita gente que gosta de sexo casual, eu acho importantíssimo, todo mundo tem sua fase disso, tem gente que vive nessa fase e quer permanecer nessa fase. Gente, nada de errado com sexo casual. Mas eu te falo que o sexo casual, por mais bom que seja, é uma relação superficial, de momento, de química, de tesão puro. Agora, quando você faz sexo com amor, é diferente, a intimidade é maior, a intensidade da relação é maior, então tudo fica muito mais gostoso, né? Eu falo muito isso porque, infelizmente, o amor está se perdendo, né? As pessoas se separam com tanta facilidade pelo simples fato de não quererem sair da inércia, não querem dar o braço a torcer, não querem ter atitude, como isso tudo que eu falei aqui agora. Gente, ter um companheiro é muito bom, entendeu? E você regar aquilo todo dia, igual o relacionamento é igual uma planta. Ela tem que ser regada todos os dias para que você consiga ter esse envolvimento. Então isso melhora a sua intimidade. Então fazer sexo com amor hoje em dia é muito bom, muito gostoso. Então isso tem que ser alimentado durante o dia. Então faça as coisas diferentes, né? Estimule o seu parceiro, que possivelmente ele vai te estimular também. Então tem que ser alimentado, senão realmente o seu relacionamento, o seu desejo vai cada vez ficando mais distante. Então isso é um dos pontos chaves para que realmente você melhore o seu desejo, porque para você realmente ter uma excitação, você tem que ter, como eu tinha falado antes, a motivação sexual, o impulso sexual e a vontade sexual, que são as 3 fases do seu desejo para melhorar a sua excitação. E isso a gente consegue com coisas simples, não precisa de nada milagroso. Tudo isso que eu contei aí para vocês. O simples funciona, né? Não tem nada demais para que você precise melhorar o seu desejo. Claro que aquelas realmente que estão com algum problema associado, uma disfunção sexual mesmo, aquelas pessoas que também sentem dor durante uma relação, se você está sentindo desconforto, você não vai ter desejo, você não vai ter excitação, você não vai ter vontade, né? E você vai começar até a enxergar o sexo como uma forma negativa. Se você está com problema no seu relacionamento também, é muito difícil você conseguir alimentar o seu desejo e melhorar a sua libido. Aquelas pessoas depressivas, pessoas que tomam ansiolíticos, pessoas que tomam remédio para síndrome do pânico, por exemplo, ou para depressão, têm problemas de baixa de hormônio que interferem também nisso. Aí, nesse caso específicos, eles são interessantes que realmente sejam acompanhados por uma sua ginecologista, no caso da depressão, o seu psiquiatra. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar todos esses pontos que a gente conversou aqui hoje. Então, gente, vamos sair da inércia, vamos começar a fazer coisas para nós mesmos, vamos assistir mais conto erótico, vamos assistir mais filmes, vamos ler mais, vamos nos autoconhecer mais, vamos se masturbar mais e vamos alimentar mais o nosso relacionamento. Muito obrigada, um beijo grande, um abraço.